Bom, comecei no marketing digital há 7 anos atrás, lá em meados de 2018, e eu já cometi bastante erro dentro da minha trajetória, dentro da minha jornada. Uma jornada curta ainda, e dentro dessa jornada eu aprendi bastante coisa que me levaram a gerenciar uma marca agora de 20 milhões em anúncios online. Já ajudei diversas empresas, tanto com a parte de growth quanto com a parte de mídia paga. Só que se eu tivesse um guia onde seria explicado um passo a passo do recomeço, se eu tivesse que começar novamente dentro desse mercado de mídia paga, dentro desse mercado de tráfego pago, eu acho que esse guia seria o que eu vou apresentar para vocês nesse momento, tá? Então trouxe esse material aqui para vocês entenderem de onde vocês partirem até a jornada de chegada, né? A gente sempre está evoluindo, mas até a jornada onde vocês precisam chegar. Então, aqui na minha tela, a primeira coisa, aqui são 7 passos, então esses 7 passos vão te levar essa jornada, desde o início até ali esse final da jornada. Então eu não quero de maneira nenhuma colocar algo como se fosse um coach aqui, mas a primeira coisa que você tem que ter quando você entrar nesse mercado é mindset, tá? O porquê que é um mindset? Eu vou mostrar aqui para vocês o que deve ser feito e o que não deve. Muitas pessoas elas entram no mercado achando que vai ganhar dinheiro na primeira semana, no primeiro dia, e muitas vezes, a grande maioria das vezes, está completamente errado. Putz, Pedro, mas tem o menino lá de 16 anos que está ganhando 1 milhão por mês. Tudo bem, mas é um caso de ser apontado nesse mercado, ele despontou e não vai ser assim com todo mundo. A grande maioria das pessoas vai entrar no mercado, vai entrar sem saber nada, vai entrar tentando fazer alguma coisa, vai perder dinheiro, e a grande realidade é que você precisa ser igual esse cara aqui da rocha, entendeu? Você precisa trilhar um caminho que, mesmo que seja árduo, mesmo que seja difícil, você esteja melhor a cada dia. Então, um passo por vez. Esse caminho demora, esse tipo de mercado é igual qualquer outro. Ele costuma ser um pouco mais rápido, porque as coisas no digital acontecem um pouco mais rápido, mas você não pode ser igual essa fila de pessoas querendo ganhar dinheiro na primeira semana, tá? Então, qual seria um segundo passo depois desse mindset alinhado para que você possa trilhar e perseverar? Você tem que aprender a parte básica das coisas. O que eu quero dizer com a parte básica? Tem muitos gurus por aí que eles ensinam muita coisa e que de vez em quando eles não te ensinam a parte básica. A ostentação gira muito nesse mercado, principalmente com algumas pessoas, e o básico ele fica para trás. Então, o que eu quero dizer com o básico? Então, você tem que se aprofundar nos fundamentos do marketing. Eu não estou falando do marketing digital, estou falando do marketing como um todo, tá? O marketing digital, ele nada mais é do que uma variação do marketing tradicional. As coisas que acontecem no mercado digital já aconteceram há muitos e muitos e muitos anos atrás no marketing tradicional. Então, como que a gente vai se aprofundar nesses fundamentos do marketing? Existem vídeos pela internet que a gente consegue entender e consegue ver com os grandes do marketing, né? E os grandes, principalmente do marketing tradicional. Então eu trouxe aqui 2 exemplos, mas existem inúmeros caras que podem trazer esse conhecimento profundo. Então um deles é o Philip Kotler, e ele é o pai do marketing digital, principalmente. O marketing moderno passa nas mãos desse cara, e tem vídeo dele, você pode entender com ele, tem vídeo que é até traduzido para português, você pode entender com ele qual é o pensamento do marketing como um todo, tá? E principalmente nessa segunda etapa aqui, você pesquisar sobre as áreas diversas. Não se prenda, principalmente quando a gente fala de marketing, a gente se prende a um nicho específico. Você tem que ter o que é chamado por aí de T-shape professional, que é o profissional de shaping em T.
Basicamente, você tem que ter uma linha muito aprofundada de conhecimento, e aí sim seria a mídia paga, só que você tem que ter outros conhecimentos variados. Por quê? Esses outros conhecimentos variados vão te dar um insumo suficiente para você se manter no mercado ao longo do tempo e para que você possa entender como funcionam as outras coisas. Como funciona uma copy, por exemplo, como funciona uma criação de vídeo, como funciona uma criação de arte. Você precisa entender todas essas variáveis dentro do mercado para que você possa ser um ótimo profissional de mídia paga nesse caso. Então, busque conhecimento online, tá? Bom, qual que é a terceira coisa, o terceiro passo para que você possa seguir essa trilha com mais facilidade e de como eu começaria de novo, né? Então, seja especialista em uma plataforma. Quando eu digo seja especialista em uma plataforma, eu quero dizer que você precisa buscar uma plataforma. Aqui eu coloquei como o Google como exemplo, mas pode ser outra plataforma se você quiser. Só que o porquê eu coloquei o Google, tá? O Google, ele é a mãe das outras plataformas, tá? Ele é a mãe do tráfego online, basicamente. Quando foi criado o tráfego online, esse tráfego pago tradicional, ele foi através do AdWords, né? Do Google. Então, nada mais justo que você começar por onde tudo começou, que é pelo Google Ads. O Google Ads, ela é uma ferramenta onde, se você aprender a lógica dentro dela, você consegue aplicar depois para diversas coisas e diversas ferramentas e diversas plataformas dentro do marketing digital, tá? Então, você tem que ficar especialista em uma plataforma. Se você for especialista nessa plataforma, você já consegue pegar alguns clientes, já consegue ter uma expertise maior e ir ganhando experiência para que você possa se tornar um profissional completo, tá? Qual é o quarto passo? O quarto passo é você aprender GA4 e Tag Manager, tá? Você precisa saber como funciona a parte de instalação de tags de maneira geral, e isso você vê com o Tag Manager. E também você precisa entender profundamente como você analisa o tráfego que você está recebendo. E isso dentro do GA4, dentro do Analytics, você consegue. Por quê? Porque quando você vai fazer otimizações, você precisa entender onde estão seus gargalos online. Então, quando você leva o tráfego da ponte B, né, da página B, do anúncio B até a página A, você precisa entender, eles estão chegando, qual a qualidade deles, eles estão trafegando dentro do site, estão visitando outras abas, qual é a retenção desse público dentro do site, qual que é a taxa de engajamento desse público dentro do site. Então, todos esses fatores, eles são de suma importância para que você possa otimizar. Então, qual que é o gênero dessas pessoas, qual a idade dessas pessoas, está de acordo com o público que eu segmentei? Tudo isso é muito importante para que você possa, de maneira geral, otimizar e melhorar suas campanhas. Então, quando a gente fala de aprender o Analytics, é aprender a parte profunda do Analytics, é fazer dashboard dentro do Analytics para entender ali e colocar onde estão seus gargalos e principalmente como resolvê-los, tá? Então, essas duas ferramentas, já que a gente está falando do Google Ads, essas duas ferramentas que também são do Google, elas são de suma importância para você aprender no começo e para que você possa ali se tornar um especialista mais completo dentro desse mundo que é o tráfego pago, tá? Bom, e agora o quinto passo. Como vai ser esse quinto passo? Aprenda como a IA pode te ajudar. E quando eu digo como a IA pode te ajudar, não só referente a aprender tudo isso aqui que eu tô te passando, mas também no dia a dia, como ela pode te ajudar a trabalhar melhor. Por quê? Porque quando a gente fala de IA, 80% do seu tempo, hoje em dia, no passado era diferente, porque não existia essa ferramenta que pudesse ajudar. Mas hoje em dia, 80% do seu tempo vai ser utilizando a IA para
fazer busca, principalmente de palavras-chave, por exemplo, dentro do Google Ads, para que você possa fazer a parte de análise de métrica, para que a inteligência de máquina te ajude a fazer essa parte que de vez em quando o ser humano ele é defasado. Então, assim, a gente usa o auxílio da inteligência artificial para muitos fatores dentro do tráfego pago, e você precisa utilizar dentro desses muitos fatores para que você possa evoluir cada dia mais e, obviamente, utilizar a inteligência da máquina para você ficar mais inteligente. Eu faço isso muito no meu dia a dia para que eu possa absorver insights e para que eu possa evoluir como profissional dentro de tudo que eu quero aprender e dentro de tudo que eu quero ser muito especialista dentro do tráfego pago. Então, o ChatGPT, seja o Midjourney, seja o DeepSeek, todas essas inteligências artificiais vieram para somar na área profissional. E quando a gente coloca isso em prática no nosso dia a dia, principalmente de maneira ativa, colocando os números ali, colocando por exemplo, pesquisas de palavra, colocando pesquisas de como fazer um criativo, por exemplo, dando ajustes ali para ela poder se comunicar com você e para que você possa, junto com a inteligência artificial, ter um melhor trabalho, o trabalho mais fluido possível. Isso vai ajudar demais na trilha que você vai percorrer, tanto de aprendizado quanto no dia a dia de trabalho, tá? Então, vamos lá. Agora a gente tem que falar de aprender outras plataformas. Lá no começo eu falei, vamos colocar aqui o Google Ads. Por quê? Porque principalmente ela foi a mãe das plataformas, mas porque também ela é uma plataforma um pouco mais complexa do que as outras. E quando a gente lida com uma plataforma mais complexa do que as outras, a gente consegue entender a lógica, claro, que é o objetivo principal, mas também a gente consegue mexer em qualquer uma das plataformas. Quando a gente mexe em algo mais complexo, a gente tende a fazer com que as coisas mais fáceis se tornem cada vez mais fáceis. Então, a gente consegue ali pegar, e aí o que eu indico, tá? Estudar outras 3 plataformas que são muito importantes no tráfego pago. Mas antes de eu finalizar aqui, eu vou entrar mais a fundo na parte das plataformas. Eu gostaria de pedir para você, se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, se você vai começar a trilhar esse ano o caminho do tráfego pago, do gestor de tráfego, do analista de mídia paga, eu gostaria que você seguisse esse canal aqui, comentasse e desse um joinha para que o meu trabalho seja cada vez mais visto e, obviamente, se eu te ajudei, principalmente, tá? Então, segue aqui embaixo, deixa seu like e também deixa seu comentário se for possível. Bom, voltando aqui, as plataformas que eu indico são Meta, são TikTok e são LinkedIn. Por que essas 3 plataformas, né? O Meta, obviamente, a gente tem Instagram dentro do Meta, a gente tem o WhatsApp dentro do Meta, e a gente tem o próprio Facebook, que apesar de hoje em dia não ser tão mais utilizado assim, ainda é uma fonte muito grande de tráfego. A gente tem o TikTok, que acredito que seja o futuro do tráfego, né, como um todo, porque é uma ferramenta que está angariando muitas pessoas das outras ferramentas. E o LinkedIn, principalmente voltado para business, voltado para negócios. Por quê? Porque grande parte da sua demanda como um gestor de tráfego, como um mídia paga, vai ser o B2B, vai ser uma empresa que contrata você para que você possa atrair outras empresas para ela, tá? Principalmente quando a gente contrata, quando esse tipo de empresa te contrata, você tem que ter recursos, e aí não digo somente, por exemplo, o Google, que você já aprendeu, mas também o LinkedIn, para que você possa ampliar o seu conhecimento de B2B, de business to business, tá? Você tem que aprender e tem que se aprofundar dentro dessas ferramentas. Aqui você já tá entrando numa trilha muito completa das coisas, tá? Então, estuda todas essas 3 ferramentas, você nessa altura já vai ter um conhecimento muito profundo dentro do Google Ads que você iniciou, mas
essas ferramentas aqui têm suas particularidades. E aí, dentro dessas particularidades, você vai olhar, você vai estudar, você vai testar para que você possa ser um profissional completo. E a última coisa, não menos importante, é se tornar um profissional de crescimento, tá? Aqui tá erradinho, deixa eu só corrigir aqui. Se tornar um profissional de crescimento de negócios. Então, o que um profissional de crescimento ele faz? O profissional de crescimento ele não é só o gestor de tráfego, tá? O profissional de crescimento ele entende sobre negócios, ele entende tudo que tem a ver com tráfego pago, também tudo que tem a ver com o crescimento do business daquela pessoa. Porque quando alguma empresa te contratar, você tem que ser um consultor para aquela empresa. Você tem que ser, de fato, quem tem mais conhecimento, tanto conhecimento de negócio quanto conhecimento do seu trabalho, que é a mídia paga. Então, tudo está envolvido. Quando a pessoa te contratar, ela vai te contratar muito provavelmente para que você cresça o negócio dela. E nada mais justo do que você saber sobre crescimento. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, como o CRO, que basicamente é a parte de otimização dos anúncios. É algo que poucas pessoas falam sobre os anúncios e poucas pessoas falam sobre o tráfego pago. O CRO é a parte mais importante, é a parte de teste, a parte de otimização. E existem cursos que são gigantescos, que são só sobre CRO, para que você possa ver e para que você possa aproveitar todo esse conhecimento. E também sobre Growth Hacking. Growth Hacking, basicamente, ela é a parte de crescimento, é a parte do teste, a parte da experimentação. Então, se você quer ser um profissional completo, você não pode ser só um mídia paga, só um gestor de tráfego. Você tem que ser um profissional de CRO, um profissional de growth, um profissional que entenda de empreendedorismo, para que você possa apresentar para essa pessoa todo o conhecimento que você tem e para que você possa, de fato, ajudar essa pessoa a crescer o negócio dela. Então, esses são os 7 passos que eu tomaria aqui se eu estivesse começando do zero, para que eu pudesse voltar a ser um profissional de qualidade, tá? Bom, se você gostou desse vídeo, toda semana aqui no canal tem vídeos que falam sobre growth, falam sobre mídia paga, falam sobre CRO, sobre a parte de crescimento de business. E se você gostou, deixa o seu like aqui e também segue o canal. Muito obrigado, valeu!